Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. O tema deste vídeo é a Seleção Brasileira de 1994, a seleção que trouxe o tetracampeonato mundial para o Brasil. Antes de eu entrar no contexto que envolve a seleção de 1994 e a conquista desse título, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. E se você gosta de história geral, não perca o nosso outro canal, o Reproduzindo a História. Se inscreva lá e curta os acontecimentos que marcaram a história. Desde já, conto com a sua ajuda. A seleção brasileira, desde que ganhou o tricampeonato mundial no México em 1970, com um futebol que encantou o mundo, com Pelé, Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto e companhia, nunca mais havia chegado em uma final de Copa do Mundo. Em 1974, na Alemanha, derrota para a Holanda de Cruyff na semifinal e um modesto quarto lugar. Em 1978, na Argentina, uma seleção com bons nomes fez o Mundial, digamos, ok. Terminou na terceira posição de maneira invicta. Ficou fora da final graças ao regulamento e o saldo de gols inferior ao da Argentina. Mundial de 78 muito controverso. E obviamente no futuro faremos um vídeo específico sobre esta Copa. Em 1982 na Espanha, uma seleção com grandes jogadores, para muitos uma das melhores seleções do Brasil de todos os tempos. Já tratamos essa participação do Brasil nesta Copa aqui no nosso canal, o link está aqui na descrição. O Brasil seria derrotado pela Itália de Paulo Rossi. Em 1986 o México, com alguns jogadores mais experientes da Copa anterior, com o mesmo treinador, no caso Tele Santana, e também com alguns jovens jogadores, o Brasil cairia para a França nos pênaltis, após empate no tempo normal. Na Copa de 1990 na Itália, o Brasil cairia para a Argentina de Maradona e Canidia nas oitavas de final, uma saída frustrante e precoce para a seleção, que sofrera muitas críticas pelo estilo defensivo de jogo de Sebastião Lazzaroni, na chamada Era Dunga. Na minha opinião, uma grande sacanagem da imprensa com o volante, que passaria 4 anos estigmatizado, simplesmente porque a nossa cultura futebolística é sempre tentar achar um vilão para as derrotas. Vide as Copas de 2010 com Felipe Melo e Júlio César e 2018 com Fernandinho. O ciclo para a Copa do Mundo de 1994 foi um ciclo conturbado. Após o já citado fracasso da seleção em 1990, a seleção começaria as eliminatórias para a Copa com um empate sem gols contra o Equador fora de casa e uma derrota para a Bolívia por 2-0 em La Paz, sendo essa derrota a primeira da história da seleção em eliminatórias. Essa derrota acenderia o sinal de alerta. O Brasil ganharia da fraca Venezuela fora de casa e empataria contra o Uruguai em Montevidéu, e venceria Equador, Bolívia e Venezuela em casa, e chegaria na última rodada precisando de uma vitória contra o Uruguai no Maracanã, para não depender de ninguém, pois se perdesse para o Uruguai, poderia ficar de fora do Mundial pela primeira vez na história. No entanto, o Brasil faria 2-0 no Uruguai, com show de Romário, com 2 gols, garantindo o passaporte brasileiro para o Mundial dos Estados Unidos. O detalhe é que o atacante do Barcelona não havia participado de toda a campanha da seleção nas eliminatórias, por causa de divergências com o técnico Carlos Alberto Parreira, que decidiu então não convocar mais o baixinho. Só que a seleção não convencia em suas atuações, nem mesmo quando ganhava. Um estilo de jogo pragmático, e o Romário fazendo gol atrás de gol pelo Barcelona fez a torcida clamar pelo seu nome. E num misto de necessidade e comodidade, o técnico Carlos Alberto Parreira cedeu e acabou chamando Romário para este jogo final contra o Uruguai. Um pouco antes do Mundial dos Estados Unidos começar, uma tragédia do esporte nacional aconteceria: a morte de Ayrton Senna. O tricampeão mundial de Fórmula 1 morreria no dia 1º de maio de 1994, quando pilotava sua Williams e bateria forte no muro durante o GP de San Marino no circuito de Imola, causando uma comoção popular gigante.
e de certa forma a seleção brasileira no Mundial jogaria também para atenuar um pouco da tristeza. E foi neste contexto que o Brasil chegaria aos Estados Unidos para disputar o Mundial. A Copa de 1994 seria um enorme sucesso, mesmo o país, no caso Estados Unidos, não tendo tradição nenhuma no futebol. Os níveis de audiência foram os maiores da história até então, o que levaria ao desenvolvimento do esporte no país. Hoje, a MLS é uma liga consolidada que cresce ano após ano, tendo vários brasileiros tendo atuado lá. O único ponto a se questionar do Mundial nos Estados Unidos foram os horários das partidas no verão americano, para agradar simplesmente a grade de TV europeia, colocando os jogos na parte da tarde, prejudicando obviamente a qualidade dos jogos. Antes da Copa, o Brasil teve uma baixa com o zagueiro Ricardo Gomes, que seria cortado por contusão. A estreia do Brasil no Mundial foi contra a Rússia, no dia 20 de junho, no Stanford Stadium, em Palo Alto, na Califórnia. O Brasil jogaria para o gasto, sem sustos. O Brasil venceria os russos por 2-0, com gols de Romário aos 26 do primeiro tempo e Raí de pênalti aos 7 do segundo. O ponto negativo seria a contusão de Ricardo Rocha, que sairia machucado, dando lugar a Aldair, e não retornaria mais ao Mundial. No dia 24 de junho, a seleção venceria fácil a seleção de Camarões por 3-0, novamente no Stanford Stadium, com gols de Romário ao seu estilo, Márcio Santos de cabeça e Bebeto. E no dia 28 de junho, a seleção empataria em 1-1 com a Suécia, no estádio Silverdome, em Pontiac, Michigan. A Suécia sairia na frente com Kenneth Anderson, aos 23 do primeiro tempo, mas no primeiro minuto da etapa final, Romário marcaria o gol do empate para o Brasil. O Brasil terminaria em primeiro lugar do seu grupo, com 7 pontos, com 6 gols marcados e 1 sofrido. O adversário das oitavas de final seriam os Estados Unidos, o dono da casa, no dia 4 de julho, dia da independência americana. O Brasil enfrentaria os americanos no Stanford Stadium, em Palo Alto, região de São Francisco, na Califórnia. O jogo foi duro, a retranca americana foi feroz, e a torcida americana, empolgada pelo sentimento patriótico do dia 4 de julho, impuseram muitas dificuldades ao Brasil. O lateral esquerdo Leonardo complicaria mais a vida da seleção ainda, ao ser expulso após uma cotovelada maldosa em Tabi Ramos. Leonardo seria suspenso pelo restante da Copa, e o Brasil venceria esse jogo duro por 1-0 com gol de Bebeto após passe açucarado de Romário. O Brasil agora teria a grande seleção da Holanda nas quartas de final, naquele que, na minha opinião, foi o grande jogo deste Mundial. No dia 9 de julho, no estádio Cotton Bowl, em Dallas, o Brasil venceria a Holanda por 3-2. Havia muita expectativa pelo jogo, devido à qualidade dos jogadores, pois neste confronto tinham pelo lado do Brasil Romário e Bebeto, e pela Holanda Dennis Bergkamp e Marco Overmars. O melhor desse jogo ficou para o segundo tempo. Em 2 contra-ataques, o Brasil faria 2-0. No primeiro, Romário completou de bate-pronto após cruzamento de Bebeto aos 8. E aos 18 foi a vez de Romário servir a Bebeto, que driblou o goleiro e fez o segundo gol. Mas no minuto seguinte, Bergkamp diminuiria para os holandeses. E aos 31, Aaron Winter empataria o jogo. Até que Branco, para alguns, cavaria uma falta na intermediária, e na cobrança de falta, com um chute forte, cheio de efeito, aos 36 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória da seleção. O detalhe deste gol é o malabarismo que o Romário teve que fazer para se desviar da bola, cena que ficaria para a história. O adversário das semifinais seria a Suécia no dia 13 de julho, no estádio Rose Bowl, nas proximidades de Los Angeles. O jogo contra a Suécia foi duríssimo. Os suecos se defenderam muito bem, mas aos 35 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Jorginho, Romário apareceria no meio dos gigantes suecos e faria de cabeça, colocando assim o Brasil numa final de Copa do Mundo após 24 anos. O adversário da final seria a Itália no dia 17 de julho, no estádio Rose Bowl.
A Itália contava com grandes jogadores, preciso nem falar da qualidade do jovem Paolo Maldini, do bom Donadoni, do capitão Franco Baresi, que passara por uma artroscopia depois do primeiro jogo da Copa e retornara para a final e fizera um partidaço. E claro, o grande craque daquele time, Roberto Baggio. O jogo foi marcado pelo forte calor, com poucas oportunidades de gol. As mais claras foram um chute despretensioso de Mauro Silva que o goleiro italiano Pagliuca quase aceitou. A bola bateu na trave e o goleirão aliviado mandou um beijo para a trave. Isso já no segundo tempo. Romário na prorrogação perderia um gol feito dentro da pequena área. E a chance mais clara italiana foi um chute de Massaro que Taffarel fez uma ótima defesa. O Brasil no geral foi superior, controlou mais o jogo. Foram 22 chutes ao todo do Brasil contra 6 da Itália. E após 120 minutos e um 0-0 no placar, pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo seria decidida na disputa de pênaltis. E os pênaltis eram um trauma tanto para o Brasil quanto para a Itália. Em 86, o Brasil caiu para a França nas penalidades. E na Copa de 90, a Itália caiu para a Argentina, também através dos pênaltis. E só um se livraria deste trauma. A Itália começaria batendo. O capitão Baresi foi o encarregado de bater o primeiro pênalti para a esquadra azurra. E ele fez isso, mandou longe, mas muito longe do gol. Márcio Santos foi o primeiro a bater pelo Brasil. Ele tinha a chance de pôr o Brasil em vantagem, mas pararia em Pagliuca. Albertini bateu o segundo pênalti para a Itália e fez. Em seguida foi a vez de Romário bater o segundo pênalti para o Brasil e converter, após a bola bater na trave. Que drama, hein, amigos? Evani converteu o segundo gol para a Itália em 3 cobranças. E na sequência, Branco, deslocando Pagliuca, faria o mesmo a favor do Brasil. O milanista Massaro era o encarregado de bater o quarto pênalti para a Itália e de manter a Itália à frente, mas parou em Taffarel. O Brasil tinha a chance de ter a vantagem e o encarregado foi o capitão Dunga, que passara 4 anos sendo símbolo do fracasso de 90. E o capitão brasileiro, que aliás fez uma baita final, converteria sua cobrança e colocaria o Brasil mais perto do tão sonhado tetra. Naquele instante, em 4 cobranças o Brasil tinha feito 3 gols e a Itália em 4 cobranças tinha feito 2. A quinta cobrança da Itália seria do craque do time, Roberto Baggio, que aliás fez uma partida super discreta. Claramente não estava em suas plenas condições físicas. Baggio teria que converter a cobrança para manter a Itália viva e contar com o erro do próximo batedor do Brasil, que seria o Bebeto. Mas Baggio isolou, mandou a bola longe, mas muito longe do gol, e o Brasil conquistaria o título mundial após 24 anos, com uma campanha com 5 vitórias e 2 empates, 11 gols marcados e 3 sofridos, campanha que colocou uma geração de criticados no panteão dos campeões mundiais, e nomes como Taffarel, Romário e Dunga se livrariam do fardo de 90 e das críticas exageradas da imprensa para serem eternizados. A campanha vitoriosa da seleção aliviou um pouco da dor pela perca de Ayrton Senna. Aliás, Senna foi homenageado pelos jogadores com uma faixa. Mesmo com o título mundial, houveram críticas ao trabalho de Parreira, devido ao pragmatismo e no jogo pautado na dupla Romário e Bebeto, principalmente no Romário, a quem Parreira quase não levou para a Copa. Na minha opinião, dentro de um contexto de 7 jogos, em jogos marcados pelo forte calor e com famigerado pragmatismo também presente nas outras seleções, desde a Copa de 90 até a Copa de 94, este era o modelo mais usado pelas seleções na época. Sendo assim, por incrível que pareça, podemos dizer que o Brasil jogava um futebol moderno, só que não era vistoso, mas mesmo assim foi o melhor time desta Copa. Parreira também, na minha opinião, foi feliz em colocar Raí no banco e colocar Mazinho no time titular, e também por dar experiência de Copa, mesmo sem jogar, para um jogador que não foi citado aqui no vídeo,
mas que seria muito importante para a seleção no futuro, o Ronaldo, que naquela época era simplesmente Ronaldinho. Aquele menino ali no meio dos grandões seria um dos responsáveis pelo Penta, que obviamente falaremos aqui no canal. Concordam, discordam, querem pontuar algo? Utilizem o espaço de comentários. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. Acione o sino das notificações e dê um like neste vídeo. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.